Olá, amigos! Mais uma vez estamos trazendo para todos vocês Apocalipse, onde o fim é o começo. Todos os sábados às 9 horas da manhã, estou aqui junto com o meu amigo e irmão, o Dr. José Luiz, e a gente traz essa videoaula falando do Apocalipse, baseado no livro, nesse livro nosso que nós escrevemos juntamente com os nossos colaboradores, que estudamos durante 4 anos para trazer esses em 200 páginas desse livro. Está aqui, já está em mãos, impresso, né? E se você não tem esse livro, você vai ter. É muito importante você pegar esse livro para poder você estudar. O lançamento desse livro em breve, nós vamos estar anunciando a data, que só estamos esperando uma finalização da digitalização do livro digitalizado para você comprá-lo também através de e-mails, através das redes. Muito bem, eu quero então apresentar aqui o meu irmão, amigo, Dr. José Luiz, que todos os sábados está aqui comigo. Deus abençoe nós todos, Luiz. Olá, pastor Genival. Deus abençoe o senhor, sua família, os ouvintes. E todos os sábados estão conosco aí, fielmente assistindo essas lives, aprendendo. Hoje falaremos sobre a igreja de Sardes, a igreja que representaria o período das reformas, né? Seria o período ali compreendido em 1520 até o final do século 17, só para o ouvinte poder se situar, né? Para aqueles que creem que a figura das igrejas representa períodos históricos da Igreja de Cristo, né? E esse período da Igreja de Sardes seria esse período das grandes reformas que ocorreram na igreja. Nós passamos por um período da perda do primeiro amor, um período de grande tribulação, que foi pela Igreja de Esmirna, a Igreja de Pérgamo, com falsas doutrinas, heresias. Nós falamos também da igreja de Tiatira, né, que cuidou das partes da libertinagem, da prostituição, da idolatria, e entramos agora na igreja de Sardes, que vai tratar sobre um tema muito importante, pastor Genival, que é as falsas aparências, né? E ela também é uma igreja que nos remete ao autoexame, ao autoconhecimento, para aprender com essa igreja, com a carta a essa igreja. O que podemos extrair do que foi dito a essa igreja de Sardes? Que o Senhor Jesus se apresenta? Qual é o conselho, qual que é a advertência dada a essa igreja? E qual que é a promessa de vitória que também foi dada à igreja de Sardes? É o que veremos agora, a partir da leitura da página 74 do livro Apocalipse, onde o fim é o começo. É um spoiler aqui do livro, né, que será lançado, como o senhor mesmo muito bem pontuou, né? E aqueles que já estão adquirindo em pré-venda também, teremos o link aqui nas descrições do vídeo para que a pessoa possa também estar acompanhando aí o lançamento. Assim que lançar, vamos colocar aqui nas descrições. Isso mesmo. Antes de nós começarmos a leitura, eu gostaria de falar com os amigos telespectadores, os ouvintes, de que você pode pegar dentro aqui do canal É Tempo de Oração, na playlist, você pode pegar todas as aulas, você tem acesso a todas as aulas, todos os estudos que nós temos feito aqui nos sábados às 9 horas da manhã. E você que é novato, eu quero convidar você a se inscrever e você também clicar no sininho para ficar recebendo as notificações. Aqui dentro do canal nós temos a oração todos os dias, 5 horas da manhã, a oração da madrugada, ao vivo, e também às 18 horas, a oração da noite, às 18 horas, 18h15, a gente envia o link e a gente estaremos orando aqui todos os dias. Muito bem, vamos então à leitura, está aqui, eu vou colocar, já coloquei na tela, já está aí na tela, e 7.1, Carta à Igreja de Sardes, do livro Apocalipse, onde o fim é o começo. Sardes era uma cidade que ficava na região da Ásia Menor, capital do antigo reino da Lídia. Nos tempos bíblicos, no Novo Testamento, a cidade de Sardes pertencia ao Império Romano. Ficava na junção das principais estradas que ligavam Éfeso, Esmirna e Pérgamo, a cerca de 40 quilômetros da cidade de Tiatira, no qual o território
da Turquia, no atual território da Turquia. No livro do Apocalipse, o retrato da igreja de Sardes não é nada animador. Aquela comunidade cristã é descrita por Cristo como uma igreja morta. É convidada por ele a se arrepender e a preservar o pouco que ainda havia lhe restado. O culto ao imperador era forte, por isso o estais morto, abre parêntese, fecha parênteses, por isso o estais morto. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve. A gente vai ler antes, nós vamos comentar sobre essa cidade, o Luiz, porque é importante as pessoas terem mais ainda um entendimento sobre essa cidade de Sardes. Pastor Genival, é uma cidade, em seu contexto histórico, a igreja de Sardes era uma igreja, aliás, a cidade de Sardes era uma cidade de passagem para outras cidades ali da Ásia Menor. A sua cultura, né, era muito ainda também envolvida com a questão grega, com questões da cultura, da religião grega, não obstante já estarem também dentro do Império Romano. E havia essa mistura, né, de culturas e religiões, tanto gregas quanto romanas. A cidade de Sardes é uma cidade que também tinha uma aparência, né, de ser uma cidade de comércio e tal, porém, como o próprio nome já diz, né, a igreja de Sardes era uma cidade populosa do reino da Lídia, porém servia de passagem apenas para as demais cidades. Não era ela o objetivo fim, mas era o local de passagem para as determinadas cidades. Guarde essa informação, porque no decorrer da descrição da igreja de Sardes, isso ficará um pouquinho mais claro, né, pastor Genival? Isso mesmo, quer dizer, pelo fato, ela não era uma das principais, mas pelo fato de passar por ela se tornava, né? Muito bem. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer receberá vestidos de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos meus anjos, dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 1 ao 6. Luiz. Pastor Genival, veja que a principal característica dessa igreja o problema dela era que ela vivia de aparência, né? E ela não apresentava ao Senhor obras perfeitas. Mas antes mesmo de tocar nesse assunto, vamos partindo de versículo por versículo aqui do capítulo 3 do Apocalipse, em que Cristo ele se apresenta a essa igreja de Sardes como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas, nós inclusive já explicamos isso aqui no livro do Apocalipse, onde o fim é o começo. Porém, nós temos referências a isso em Apocalipse 5, verso 6, que diz assim, que em Apocalipse 5, 6, semelhantemente, vemos a descrição do nosso Senhor como aquele que tem as 7 pontas e os 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Nós temos também, pastor Genival, a referência aos 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, com Apocalipse 4, verso 5, que descreve os 7 Espíritos de Deus como 7 tochas de fogo diante do trono de Deus. E ainda, não menos importante, pelo contrário, acredito eu, pastor Genival, que seria até o ponto mais importante,
traga referência aos 7 espíritos seria Isaías, capítulo 11, versos 1 ao 2. Lá em Isaías 11, versos 1 ao 2, né, diz que temos ali a promessa que haverá da descendência de Jessé, de Davi, um renovo. E sobre ele repousará, de igual modo, 7 espíritos. Aí lá em Isaías 11, versos 1 e 2 diz: o Espírito do Senhor seria a primeira característica do Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do Senhor. Seriam 7 espíritos descritos no livro de Isaías como uma promessa de renovo a Israel. Né? E sobre esse renovo, que seria Jesus Cristo, quando ele fala da descendência de Jessé, ele está falando da descendência de Davi. Quando ele fala descendência de Davi, esse renovo, com R maiúsculo, que está lá no livro de Isaías 11, está apontando para Jesus Cristo. E o nosso Jesus Cristo, que é o mesmo que manda a carta à igreja de Sardes, ele se apresenta como sendo um renovo. É ele que traz esse renovo. Olha a mensagem que tem por trás. A igreja de Sardes, pastor Genival, ela já foi a capital de um antigo reino, chamado Reino da Lídia. Foi um reino que existiu entre os anos ali de 1200 a 546 a.C., na Ásia Menor. Ali se chamava Reino da Lídia. E Sardes era a cidade de Sardes era uma igreja, a cidade que era uma capital desse reino. Ou seja, ela vivia do passado. No passado, no seu passado, ela já foi uma cidade muito importante. E ela vivia dessa aparência. E sendo Cristo, olha como Cristo se apresenta a essa igreja que vivia do passado, que vivia de aparência. Eu sou o renovo. Quando ele está dizendo que ele é aquele que tem os 7 espíritos, as 7 estrelas, ele está dizendo para Sardes: Sardes, eu sou o renovo que você precisa. Essa é a mensagem que é trazida logo na sua apresentação a esta igreja. Né? E aí vem Espírito do Senhor, todo poder e autoridade foi dada a ele. Espírito de sabedoria, todo entendimento, sabedoria foi dada a ele. Espírito de sabedoria e entendimento, que são coisas diferentes, né, pastor Genival? Sabedoria, entendimento e conhecimento são coisas diferentes. Espírito de conselho, espírito de fortaleza, ele é a nossa força, e espírito do temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. E se a gente observar direitinho, Luiz, se aprofundar, está fora de ordem, né, cronológica. Aí. Sim. Cabe a nós que estamos estudando, por isso que o Senhor não é que ele dificulta as coisas, é que quem tem ouvidos para ouvir que ouça, quem quiser aprender estude, né? Porque você vê, a primeira coisa que ele fala é justamente o Espírito do Senhor, certo? Que seria a instrução. Ninguém vai ter a instrução se não tiver o Espírito do Senhor. Se a gente for colocar em ordem cronológica, você sabe de que não tem como alguém entender se antes não conhecer. Então isso mostra que depois da instrução vem o conhecimento. E depois do conhecimento vem o entendimento, né? Ninguém também pode saber se não conhecer e não entender. Aí vai saber. Então eu acho muito legal falar sobre isso, rapaz, porque o Espírito do Senhor, aí vem o espírito de conhecimento, aí vem o espírito de entendimento, depois vem o espírito do saber, a sabedoria. E quando vem o espírito do saber, depois é o temor do Senhor. Aí quando eu tenho esses 5 espíritos no meu ser, na minha alma, na minha vida espiritual, eu fecho a mão. Eu costumo, de uma forma didática, quando eu estou ensinando sobre isso, eu falo assim, ó pessoal, só para você marcar e você conseguir de uma forma pedagógica gravar e você entender que em primeiro lugar a gente precisa do Espírito do instrutor, que é o Espírito Santo. O Espírito do Senhor, ele é o instrutor. Só que nele nós vamos conhecer, nós vamos entender e nós vamos saber. Quando a gente tiver o espírito de sabedoria, a gente tem o temor.
Lá no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, mostra justamente isso, de que o princípio do saber é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer dizer, a pessoa só vai passar a ter o temor quando ela passa a saber. Ela passa a entender. Aí vem a força, que depois do temor vem a força. Você vê que quando a pessoa não tem temor, ela não tem força espiritual. Força para orar, força para se santificar, para resistir às tentações, para lutar, para enfrentar os problemas, ela não tem força. Simplesmente, espiritualmente falando, ela não tem força. Porque falta nela a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, o Espírito do Senhor. Uma vez ela tendo essa força, aí vem o último, que é o conselho. Quer dizer, ela está apta para aconselhar. Ela tem tanta experiência de vida, de praticar essa fé, de que agora ela pode ensinar, ela pode orientar, como também ela está apta para aprender. Espírito de conselho. Muito legal isso, Luiz. Exatamente, pastor Genival. E todos esses 7 espíritos, que é o Espírito de Deus, personifica o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, todos esses espíritos concentram-se em Jesus Cristo, né? E ele é o renovo que a igreja de Sardes precisa. Ele é o renovo que aqueles que ouvem, quem tem ouvidos para ouvir o que diz o Espírito às igrejas, aqueles que nos ouvem agora, aqueles que estão aqui conosco aprendendo, Jesus Cristo é o renovo que essa pessoa precisa. Aí cabe a cada um seu autoexame e buscar esse renovo, esse conhecimento que vem do Senhor. E aí, continuando aqui, né, pastor Genival, na página, ainda no finalzinho da página 76, do livro Apocalipse, onde fim é o começo, esse alerta, né, de que a igreja de Sardes, ela vivia de aparência, ela vivia do seu passado. Além de ser um lugar de passagem, literalmente, das estradas que iam às outras cidades, ela vivia do seu passado. E ela precisava de um renovo. E aí diz assim, o nosso Senhor alertou a igreja de Sardes sobre o perigo de viver de aparência. Muitos nos dias atuais tentam demonstrar certa santidade diante dos homens, porém, diante de Deus estão mortos espiritualmente, tal qual os fariseus na época do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos acreditam, pastor Genival, que Jesus era do clã dos fariseus. Porém, ele era um dos mais críticos aos fariseus. Por quê? Porque os fariseus cumpriam as escrituras de forma apenas religiosa, apenas de forma automática. Eles aparentavam uma santidade, eles dificultavam o acesso à lei, eles dificultavam o acesso ao Santo dos Santos, ao conhecimento da palavra, para que quem olhasse para eles, vissem uma certa santidade. Então, você dificulta a interpretação, você dificulta o acesso, para que você demonstre uma falsa santidade, uma falsidade que não existe. Nem toda a igreja de Sardes estava morta espiritualmente, o que levou o nosso Senhor a advertir sobre a vigilância e zelo no que diz respeito à vida com Deus. Lembremos-nos o que foi dito em 1 Coríntios 10, versos 12 ao 13. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe e não caia. Não venha sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podes. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que o possais suportar. Então, esse foi o recado dado à igreja de Sardes, para que ela parasse de viver de aparência. Tinha nome de que estava viva, mas já estava morta. E eu gostaria de ter alguns comentários, né, pastor Genival, alguns ministérios hoje em dia, nós não estamos falando de nenhum ministério específico, mas sabemos que aqui, acompanhando esse vídeo, nós temos alguns ministros de outros evangelhos, outras pessoas que congregam, né, e cabe a esse autoexame, será que eu não estou vivendo do passado, do que eu fiz no passado, ou da congregação que eu fui, ou do que eu fiz? Tem nome de que está vivo. Nós fizemos tantas coisas, mas será que você ainda está vivo ou só com aparência de vivo? Será que é no momento de refletir e parar para pensar? Será que eu só estou vivendo de aparência?
Será que eu só não sou um local de passagem? Será que eu não estou precisando de um renovo? E aí Cristo se oferece ou aparece a nós como essa possibilidade de renovo, quando reconhecemos a nossa situação. Se não tiver um coração quebrantado, um coração voltado para isso e esse desejo de aprender, de se renovar, não tem como, Luiz. Quero deixar essa mensagem para os amigos telespectadores, porque é uma questão de você olhar para você, sabe? Nós estamos vivendo num tempo em que a gente vai deparar com muitas pessoas que estão assim, igual essa cidade, literalmente falando, e que a gente tem que olhar para nós e vermos em nós mesmos aquilo que falta. Eu estou trazendo uma metodologia para mim, Luiz, muito legal, inclusive dentro dos meus atendimentos aqui, que eu tenho atendido muitos obreiros de outras denominações, até pastores também, que estão me pedindo orientação. Me sinto privilegiado, honrado por isso, porque nós não temos que nos preocupar com as pessoas que já sabem o que tem que fazer e não fazem. A gente tem que se preocupar com aquilo que a gente tem que fazer, ou era para fazer e não fazia. Entender de que quem vai comparecer perante o tribunal, perante Deus, é a gente. A outra pessoa vai responder por ela. Esses pregadores, esses obreiros, esses diáconos e presbíteros que estão aí, que estão agindo igualzinho essa cidade, elas vão prestar contas com Deus. Eu vou prestar contas com Deus. Trazer isso para você. Eu falava ontem, eu falava para uma pessoa, não vou citar o nome, claro, de que eu dizia: amiga, irmã em Cristo, olha para Jesus. Porque cada um vai prestar contas com Deus. É essa consciência que a gente tem que ter. Ele está dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Ele está dando chance, oportunidade para se arrepender, para parar de praticar o que não deveria estar praticando, Luiz. Interessante, né, pastor, que essa igreja ela mantinha, né, as suas tradições, formalidades, costumes, porém era uma igreja que era vazia, que era superficial, né? Ela apenas aparentava estar em santidade, mas não vivia em santidade. E aí, conforme diz o próprio texto, né, se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que te virei. Esse é um alerta que a igreja de Sardes, ela conhecia muito bem, né? Ela conhecia, era algo, quando é falado numa determinada igreja, geralmente aqui no Apocalipse, é algo conexo com o que aquela cidade já experimentou, já passou por determinadas situações. E a cidade de Sardes, ela já foi invadida aí nos anos de 549 e 214 a.C., e quando o Senhor alerta essa igreja que ele virá de surpresa, se ela não vigiar, né, que ele virá como um ladrão, sem saber a hora em que sobre ela ele virá, é justamente para que ela identifique com algo do passado que ela já viveu, que é ser pego de surpresa, né? Sardes era uma cidade, página 78 do livro, Sardes era uma cidade que tinha orgulho do seu passado e suas glórias, porém o seu presente era de morbidez e imoralidade. Os que estavam para morrer são aqueles poucos que ainda não contaminaram suas vestes diante de Deus, e caso não se contaminasse, andariam de branco diante do Senhor, pois são dignos. Podemos ter uma ideia do que é a realização desta promessa na vida daqueles que não se contaminarem, em Apocalipse 7, versos 9. Também do versos ao 13 ao 17. Aí, se eu puder abrir para a gente, pastor Genival, lá no capítulo 7 do livro do Apocalipse, a partir do versículo 9, para que o leitor, o ouvinte, possa ter uma ideia do que são esses remanescentes, esses poucos que não contaminaram as suas vestes. O que é contaminar as vestes, né? Nós podemos levar um pouco para o lado da malícia, né? Pessoa que já experimentou muitas coisas, que já passou por tantas situações,
e muitos acabam contaminando as suas vestes, a sua mente, a sua vida com coisas que já viveram no passado, né? Elas se apegam às coisas que viveram no passado. E a própria carta a essa igreja de Sardes, ela visa justamente esta promessa aos remanescentes, aqueles que não se contaminaram, que eles seriam dignos de utilizar vestes brancas diante do Senhor. E o que seria utilizar vestes brancas? É o que está lá em Apocalipse capítulo 7, versos 9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão. Aqui nós temos o cenário daquela grande multidão. Antes desse cenário, nós temos os 144 mil selados, que são de todas as tribos de Israel, e logo após nos é relatado, em Apocalipse 7, versos 9, a grande multidão vestida de branco. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas. Aqui já não é mais somente das tribos de Israel. 144 mil são das tribos de Israel. A grande multidão vestida de branca são de todas as nações, tribos, povos, línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo amém. Louvor e glória e sabedoria, ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Nós vamos ter uma live, pastor Genival, futuramente, para tratar sobre esses 24 anciãos, né, que estão diante do trono de Deus. Né? Mas antes disso, sem entrar nesse ponto, que nós falaremos em outra live, um desses anciãos pergunta: quem são estes que estão vestidos de branco, que estão com suas vestes brancas, e de onde eles vieram? E eu disse-lhes: Senhor, tu sabes. Eu disse quem? João. João está num cenário de visão, ele está vendo o trono, está vendo os 24 anciãos, e um deles pergunta isso, e João diz: Senhor, tu sabes. E ele diz-me, o ancião responde João: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, aqui dá para a gente ter uma ideia de quem são esses vestidos de branco e qual é o nível da promessa dada à igreja de Sardes. E como eu faço, uma vez as minhas vestes sujas, o que eu faço para deixá-las brancas? O sangue do Cordeiro. Passar pela tribulação e suportar a tribulação. É isso que vai limpar as minhas vestes. O senhor quer falar alguma coisa a respeito, pastor Givaldo? Senão a gente dá sequência. Está completinho. Em Daniel, se a gente for lá em Daniel capítulo 11, lá vai falar a mesma coisa. Aqueles que... o reino que se inicia ao pé da estátua, o reino que não passará a outro, e porém durante um certo período haverá tribulação a esses escolhidos do Senhor, e alguns serão branquiçados. Aí algumas pessoas, mas o que seria esse embranquiçado? Seria justamente suportar a tribulação, passar por ela, né, e ser vencedor através do sangue de Cristo, através do sangue do Cordeiro. Aí dando continuidade aqui no livro, no Apocalipse, onde o fim é o começo, a nossa explicação, depois quem adquire o livro vai ter acesso a tudo isso, a hora que quiser ler, rever, fazer as marcações, né? Aí diz assim: um dos anciãos revela a João que os de vestimentas brancas são aqueles que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro.
Estes estarão diante do trono de Deus. Olha que benefício para aqueles que forem vencedores. Aqueles de Sardes, remanescentes, que não contaminaram suas vestes, e terão direito a vestirem, estarem vestidos de branco perante a Deus. Então, estes estarão diante do trono, servirão a ele dia e noite no santuário, bem como nunca mais terão fome, sede, não cairão sobre eles o sol e nem fogo abrasador. Olha que maravilha. Então não é só estar vestidinho de branco. Além de estar vestido de branco, eu vou ter a honra de servir a Deus diante do seu trono. E nunca mais terei fome, nunca mais terei sede, nem sol, nem sol, nem fogo abrasador me consumirá. O próprio Deus os guiará às fontes de água viva e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É uma referência que está lá, Apocalipse 7, versos 16 e 17. Ao vencedor será dado vestir-se de vestes brancas e de modo nenhum terá seu nome apagado do livro da vida. E esse aí é o principal, né, pastor Genival? Além de todas essas benéficos para aquele que vencer, de modo nenhum terá o seu nome apagado do livro da vida. Quem é o vencedor? Eis a pergunta. E aqui no livro nós tentamos responder. Vencedor é aquele que permanece firme na sua fé até o fim. Venham tribulações, venham tentações, venham frustrações, mas ele permanece firme na sua fé em Deus. A este vencedor é prometida a salvação eterna. Permanecendo firme em Cristo, permanecerá o nome no livro da salvação eterna. Ao vencedor há também a promessa de que o seu nome será lembrado, citado, revelado diante de Deus e dos seus anjos. É uma referência que está lá em Mateus 10, versos 32 e 33 e Lucas 12, 8. Se eu puder fazer a leitura, pastor Genival, de Mateus 10, versos 32 e 33, que vai tratar justamente disso, dessa honraria para o vencedor ser justificado, lembrado diante de Deus e dos seus anjos. Então, Luiz, antes de eu ler aqui em Mateus 10, 32, eu queria fazer essa ressalva da importância das pessoas, rapaz, saberem de todas essas coisas. Agora eu entendo como o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação em todos os seus discípulos e nas igrejas onde ele passava, de levar as pessoas a estudarem sobre isso, a aprender sobre isso. E olha que nesse período de Paulo ainda não existiu o Apocalipse, porque o Apocalipse vem existir na última década lá do primeiro século. Essas cartas que João escrevia lá de Patmos, da ilha de Patmos, eu fico imaginando João escrevendo e enviando pessoas por pessoas essas cartas e várias cópias dessas cartas para chegarem até essas igrejas, para chegar ao povo daquela época. E você vê a facilidade que nós temos hoje, o acesso que nós temos hoje a essas cartas e tanta gente que não valoriza. E a gente vê essa preocupação de Paulo, de que as pessoas venham ter essa consciência, principalmente aos Tessalonicenses, quando ele fala, falem sobre isso, falem com os vossos irmãos. Quando você vê também lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, se eu não me engano, quando o escritor de Hebreus, ele diz de que para a gente se reunir e a gente congregar, olha a importância de congregar. E isso é bom a gente falar, porque como a gente sabe que existem muito desigrejado, pessoas que estão desigrejadas, pessoas que estão feridas, magoadas, alguma coisa assim que ela teve negativamente dentro das congregações, e elas ficam servindo a Deus, seguindo a Deus pela internet, servindo a Deus apenas virtualmente, mas não congregam. Ao passo que a importância de congregar é essa, quando o escritor de Hebreus fala que estarem reunidos e falar desse assunto, fortalecendo uns aos outros para o grande dia, Luiz.
Isso é muito legal, você saber dessas coisas que nós vamos viver. Você estava lendo aí, e eu aqui imaginando, sabe? Poxa vida, quão glorioso vai ser esse dia, por isso que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus está preparando para nós. E isso nos motiva cada vez mais a se firmar em Cristo Jesus, porque nós sabemos que nós não vamos sair dessa vida para uma pior. A gente vai sair dessa para uma melhor, meu Deus do céu. É isso que nos dá força, né, pastor Genival, para vencermos as tribulações. É saber que podemos passar por elas, pelas tribulações, e que ao final dessas tribulações nós teremos uma grande recompensa, que é estarmos diante de Deus, né, e nunca mais passarmos por esse tipo de sofrimento, de choro, fome, fogo abrasador. Então, assim, a coragem que essa igreja primitiva tinha, e que nos foi relatada através dos historiadores, por Flávio José, entre outros, a gente olha assim e fica maravilhado. Poxa, mas como que essa igreja aguentava passar por tudo isso? Como é que eles suportavam tudo isso? Porque eles sabiam. Ele foi avisado, eles aprenderam, eles sabiam. Então eles tinham coragem para passar. Entendeu? Não era um evangelho coach, não era um evangelho docilizado que tem hoje em dia. Era uma coisa que, olha, vocês vão passar por tudo isso, é fato. Só que vocês serão dignos de receber uma recompensa que vocês vão olhar para trás e vão, assim como uma mulher que está para dar luz, né? As dores do parto, só depois que nasce, ela nem lembra da dor que teve. E assim era a igreja primitiva. E assim devemos ser nós também para o que está aí por vir, né? Em relação às lutas, perseguições, tribulações dos últimos dias. É isso mesmo. Legal. Vamos então aqui à leitura. No Mateus 10, 32. Deixa eu pegar o óculos aqui. Aí a gente vê aqui no versículo 32, escrito assim, ó: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a sua nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa do justo. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses pequeninos, na qualidade de discípulo, em verdade vos digo que, de modo algum, perderá a sua recompensa. É glorioso demais. Aqui ele fala sobre vários assuntos, né? Primeiro, a questão de não negar a sua fé, independentemente de qualquer situação, né? Tomar a sua cruz. Aquele que acha a sua vida, ele perde, e aquele que perde a sua vida por causa de Cristo, a encontra. Né? E também depois ele vem falar também do galardão, da recompensa àqueles que servem aos seus discípulos, aos seus servos. É maravilhoso isso, né, pastor Genival? Só para resumir, então, a carta de Sardes, a carta à igreja que vivia de aparência, que tinha nome de que estava vivo, mas estava morto, e lhe é oferecido esse renovo, como estava escrito lá em Isaías, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Então, que essa palavra, que essa mensagem de hoje possa ter te ajudado, você ouvinte. Se te ajudou, compartilhe com alguém, envie para alguém esse vídeo, essa live. Não deixe de assistir a próxima, nós falaremos sobre a igreja de Filadélfia,
né? Uma outra igreja aí que traz bastante coisa interessante e aguardamos a todos aí no próximo sábado. É isso aí, Luiz. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco neste programa Apocalipse, onde o fim é o começo. Quero fazer os meus agradecimentos aqui a todos vocês que ficaram conosco até agora. Procure tomar esse conselho que o Luiz lhe deu de você publicar, de você dar impulso a essas mensagens para que outras pessoas sejam alcançadas. Eu quero agradecer os dizimistas, os doadores, aqueles que têm ajudado o ministério de oração, o Ministério Tempo de Oração. Que Deus abençoe todos vocês aqui no canal É Tempo de Oração. Nós estaremos sempre trazendo mensagens, reflexão, trazendo também as orações. Temos a oração todos os dias ao vivo, essa live é C519, e temos também à noite as orações a partir das 18 horas. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Luiz. Fique com Deus. Deus abençoe você e sua família. Tchau, tchau. Forte abraço, pastor Paulo. Forte abraço a todos. Tchau.